Olá, se você está aqui é porque você tomou uma decisão em favor da sua carreira, do seu negócio e até mesmo da sua produtividade. O que eu vou entregar para você aqui, inteiramente grátis, eu costumo dizer que é ouro. É ouro porque é uma ferramenta poderosíssima que mudou a minha história, mudou os meus resultados concretamente e principalmente me fez dar passos largos e significativos em direção a novos resultados e até mesmo a um novo posicionamento de mercado. Por incrível que pareça, a complexidade dessa ferramenta está na simplicidade. Parece um paradoxo isso, mas o grande desafio é você conseguir fazer com maestria coisas simples no seu dia a dia. Quando você estuda a vida de líderes, de empreendedores, de empresários bem-sucedidos no mundo todo, você percebe que o que eles têm em comum é que eles administram o seu tempo de forma magistral e principalmente tomam decisões o tempo todo que tem a ver com valorizar o seu tempo. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Pense aí, qual é o ativo mais precioso e mais valioso do mundo hoje? Será que é o Bitcoin? Será que é o ouro, o euro, o dólar? Será que é o silício? O que será que é o ativo ou qual será que é o ativo mais precioso do mundo? Eu garanto para você, não é nenhum desses. Trata-se do tempo. Quanto custa uma hora da sua atenção? Quanto custa uma hora do seu dia? Quanto custa você fazer uma atividade, uma tarefa e depois descobrir que aquilo precisaria ser refeito? Não sei se você sabe, mas o retrabalho é o trabalho mais caro do mundo, porque você tem que fazer 2 vezes a mesma coisa e ganhar por uma. Pois é, o tempo é o ativo mais precioso do mundo e essa ferramenta tem exatamente esta missão de fazer com que o seu tempo possa ser maximizado para que você possa produzir mais em menos tempo. Quantas vezes você já chegou ao final de um dia de trabalho com a sensação de que enxugou gelo, passou o dia todo correndo para lá, para cá, apagando incêndio e quando olhou para sua mesa ou para sua agenda você percebeu que você trabalhou muito, não parou um minuto, mas produziu pouco. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque você foi impactado por uma força chamada TOD. O que é o TOD? Nós chamamos aqui de trabalho operacional diário. O TOD é tudo aquilo que você tem que fazer ou se ocupar todos os dias, é toda a atividade que você tem que fazer, executar para manter a sua vida ou o seu negócio funcionando. Levar o filho na escola, retornar para o cliente, responder o e-mail, atender o telefone, fazer reunião, aplicar feedback, conversar com a equipe. Tudo aquilo que você tem que fazer todos os dias para manter o teu negócio funcionando. Agora, o grande desafio é que simplesmente fazer isso todos os dias, a todo instante, não significa que você está crescendo. Você apenas está mantendo o seu negócio ou a sua vida funcionando. O que faz com que você saia do ponto A e atinja o ponto B na sua eficácia, ou o que faz com que você realmente avance em direção aos seus resultados, é você se ocupar de atividades estratégicas. E é exatamente o que eu quero entregar para você com esta ferramenta. Inclusive, aqui embaixo tem um link para que você possa baixar esta ferramenta gratuitamente. Mas não faça isso ainda não. Vamos entender como utilizar a ferramenta para que você possa efetivamente tirar suas metas do papel e principalmente encerrar o seu dia, a sua semana ou o seu mês com seus resultados lá na estratosfera. Vamos lá? Bom, nós temos aqui 4 quadrantes. Você vai perceber que do lado esquerdo eu tenho um eixo que a gente chama de eixo vertical, que é o eixo da importância. Então, quanto mais na parte superior dos quadrantes estiverem aqui relacionados a algumas atividades que nós já vamos colocar, significa que elas são extremamente importantes. Quanto mais abaixo do quadrante, menos importante. E aqui no eixo horizontal é o eixo da urgência. Quanto mais para a direita, ok? Menos importante. Quanto mais para a esquerda, mais importante. Então vamos recapitular. Para cima, importante. Abaixo, menos importante. Para a direita, menos importante. Para a esquerda, importante. Então o primeiro quadrante que eu quero falar com você é o Q1, que é o quadrante do canto superior esquerdo. Perceba que esse quadrante está no eixo importante, muito e muito urgente. Já recebeu um telefonema de alguém e a pessoa disse, olha, é urgente. O que significava isso? Que era um Q1. Significava que se você não se ocupasse dessa atividade naquele momento, a consequência seria drástica. Q1 é toda a atividade que se você não se ocupar dela, a consequência é drástica. É o cliente que está bravo no telefone, é aquele feedback que você precisa aplicar naquele dia, é aquela atitude que você precisa tomar. São reuniões emergenciais, são feedbacks, ok? São telefonemas,
telefonemas, enfim, são atividades, ok? Atividades de urgência, são atividades, são circunstâncias que chegam no seu dia a dia que se você não se ocupar, a consequência é drástica. Agora, qual que é o grande desafio? Que normalmente estas atividades de Q1 você não programa, elas nascem, brotam no meio do seu dia a dia. Você chega na empresa com uma programação, você começa o seu dia de trabalho com uma programação e de repente você recebe um e-mail, recebe um telefonema, recebe um WhatsApp e aquilo realmente enche a sua agenda do dia. Quando você percebeu, passou 3, 4, 5, 7 horas você se ocupando daquela atividade. A sua produtividade naquele dia foi para o espaço. Por quê? Porque se nós pudéssemos calcular um ROI, um retorno sobre o investimento do seu tempo, você iria perceber que você consegue retornar no máximo 25% aqui no Q1. Todo o tempo e energia gasto com Q1 retorna no máximo 25%, porque muitas vezes aqui já é retrabalho. Você está atendendo um telefonema, está resolvendo um problema que não deveria nem ter nascido. É urgente e é importante. Faz sentido isso para você? Depois nós temos o quadrante chamado Q3. Aqui nesse quadrante Q3 está o trabalho trivial e operacional do dia a dia. Basicamente o TOD, o trabalho operacional diário. Então aqui eu tenho, de certa forma, reuniões, aqui eu tenho distrações, aqui eu tenho atividades operacionais, ok? Agora, o que é interessante? No Q3... todo o tempo investido no Q3 te retorna no máximo 15%. Olha só como é baixo o retorno no Q3. E é interessante que o Q3 é considerado uma atividade de distração. Ela pode distrair você, porque ela pode tirar você do foco daquilo que é mais importante. Então veja bem, nós temos aqui dois quadrantes, o quadrante do Q1, que é onde estão as atividades importantes e urgentes, e o quadrante do Q3, que é as atividades menos importantes, mas também são urgentes. Por que são urgentes? Experimente ficar um dia sem ler e-mail, sem atender telefone, sem usar o WhatsApp para você ver o que acontece. No outro dia, você vai ter 2 vezes mais atividades para fazer e coisas que vão se tornar urgentes. São coisas triviais do dia a dia, mas que se não for realizado, vai virar algo urgente. E isso pode tirar você do foco da produtividade. Quando você poderia estar naquele momento conversando com um parceiro de negócio, aplicando um feedback, montando uma reunião estratégica, quando você poderia estar produzindo conteúdo, você está tendo que se ocupar com questões urgentes. Então, o Q1 é aquilo que não deveria ter nascido. Porém, se nascer, você tem que parar para se ocupar dele. Q2 é tudo aquilo que você tem que fazer todos os dias para manter o seu negócio e a tua vida funcionando. E aí nós temos o Q4. Q4 está no quadrante do menos urgente, ok? E menos importante. Aqui é o desperdício. Desperdício, ok? O que está aqui? Conversas paralelas, né? Tempo de relaxamento excessivo, né? Passando 7 horas assistindo série na televisão, 4 horas na rede social, navegando sem propósito, né? Fofocas, olha só, por incrível que pareça, em algumas empresas isso ainda existe, né? Cafezinhos excessivos e assim sucessivamente. É todo o tempo cujo retorno sobre o investimento é 0%. Então Q4 é tudo aquilo que é desperdício, é aquilo que não produz nada, ok? Tem hora que você precisa não produzir nada. Porém, o problema é quando isso começa a tomar proporções de outras áreas, de outros Qs, ok? E aqui nós temos, agora sim, o quadrante 2, que é a produtividade extraordinária. Ok? Extraordinária. É aqui. Ok? Veja bem, aqui estão o quê? As reuniões estratégicas. Reuniões estratégicas. Aqui estão telefonemas. Aqui estão atividades que você vai se ocupar e que essas atividades vão se antecipar aos fatos. Qual é o grande desafio e o grande problema de muitas pessoas? É que elas embolam no seu dia a dia aquilo que é operacional daquilo que é estratégico. Quando você termina o dia de trabalho com a sensação de que você trabalhou muito e produziu pouco, é porque naquele dia você só se ocupou daquilo que é TOD, daquilo que é Q3, daquilo que é trabalho operacional. Trabalho operacional te desgasta, você cansa, mas você não vê resultado. Por quê? Porque ele só mantém a sua vida funcionando.
Agora, se você se ocupou de Q3 e Q1, aí você vai se desgastar o dobro, porque você teve coisas que você teve que fazer para manter o seu negócio funcionando e teve coisas que você teve que fazer para não permitir que você administrasse um problema maior. Aquilo que é Q2, aquilo que é produtivo, aquilo que é estratégico, você precisa realmente colocar no meio da sua rotina. Então vamos recapitular. Q1 é tudo aquilo que é urgente e importante. Q3 é tudo aquilo que é urgente, mas não é tão importante, é o trivial. Q4 é tudo aquilo que não é urgente e não é importante. E Q2, perceba que ele está no quadrante, ele não é urgente, mas ele é importante. Por que ele é importante? porque ele é a prevenção. Você está atuando em atividades que vai se antecipar aos fatos, que vai prever o seu futuro, que vai... você está aqui montando a estratégia do amanhã. Você está definindo hoje como que você vai colher os resultados do amanhã. Agora, qual que é o grande desafio? O grande desafio é que o Q3, o excesso de atividades operacionais, sufocam o meu tempo estratégico. A gente fala assim, Fabiano, que hora que eu vou fazer uma reunião com a minha equipe se eu tenho que trabalhar o tempo todo, eu não pago um minuto? Que hora que eu vou parar para aplicar aquele feedback? Que hora que eu vou parar para produzir conteúdo se eu estou afundado no redemoinho do meu Q3? Então o Q3 é o grande inimigo do estratégico. Aqui no Q3 tem atividades que você precisa delegar, tem atividades que você precisa automatizar, tem atividades que você precisa eliminar, descentralizar. Por quê? Porque Q3 é operacional. Então, você precisa tomar cuidado com o excesso de operacional para que você possa ter mais tempo para o estratégico. E quanto mais tempo para o estratégico, menos vai nascer Q1, que é urgente e importante. Olha que interessante, tem gente que me pergunta, Fabiano, mas se eu vou dedicar tempo para o estratégico e vou diminuir o meu operacional, que hora que eu vou cuidar do Q1? Quando você faz isso, automaticamente as emergências, as urgências param de acontecer ou diminuem drasticamente, porque agora você está trabalhando na antecipação de fatos. Esta é uma das habilidades de um gestor moderno, a habilidade de se antecipar aos fatos, é a habilidade de montar hoje uma estratégia para minimizar os impactos do amanhã. Então, esta matriz aqui, ela é extremamente simples. Hoje eu consigo fazer isso de maneira automática, eu faço isso já mentalmente. Quando eu acordo, eu já sei o que é Q2, o que é Q3 do meu dia. Agora tem uma dica importantíssima. De repente você pode estar perguntando, Fabiano, quantos por cento do meu tempo ou do meu dia eu dedico para aquilo que é estratégico e para aquilo que é operacional? Eu vou te dar uma outra dica aqui, um bônus aqui, né? Um over delivery. Vamos lá. Eu quero escrever para você aqui, mostrar uma matriz. Você já deve ter ouvido falar do diagrama de Pareto, a lei do 80-20, ok? Imagine que aqui está a coluna do seu tempo, ok? E aqui está a coluna dos seus resultados, ok? Os seus resultados. Segundo o diagrama de Pareto, 80% do seu tempo produz 20% do seu resultado. E 20% do seu tempo produz até 80% do seu resultado. 80% dos seus clientes produzem 20% da sua receita. 20% dos seus clientes produzem até 80% da sua receita. Quando nós aplicamos o diagrama de Pareto na administração das prioridades e do tempo, o efeito, o resultado é fabuloso. Olha só, o que nós descobrimos em mais de 15 anos trabalhando com líderes e organizações e ajudando as mais diversas organizações a tirarem suas metas do papel em uma metodologia que nós possuímos de execução da estratégia. Que 20% do tempo, ok, dedicado àquilo que é estratégico, olha só o poder do estratégico. Ou seja, 20% do seu dia dedicado àquilo que é Q2, tá? Se você trabalha 10 horas, em torno de 2 horas, ok? 2 horas do seu dia dedicado àquilo que é Q2, aquilo que é estratégico e importante, pode produzir até 80% do seu resultado naquele dia. E 80% do seu tempo dedicado ao TOD, que é o trabalho operacional diário, ou seja, que é o Q3, que ele é não urgente, mas é importante, que são aquelas atividades para manter o seu negócio funcionando, a sua vida funcionando, vai produzir no máximo 20% de resultado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos por cento do seu dia, da sua semana, do seu mês, você dedica e investe para aquilo que é estratégico e para aquilo que é operacional? Esta é uma baita de uma reflexão. Tem pessoas que não estão na matriz do 80-20, elas estão aqui com 90%
90% de operacional. Tem gente que está 100% do tempo dedicado ao operacional. Que hora que você vai montar a estratégia da sua carreira, do seu negócio, vai produzir conteúdo, vai pensar no estratégico se você está o tempo todo tomado com aquilo que é operacional? Pense nisso. Então, o meu presente para você é essa matriz dos quadrantes que nós chamamos de matriz da produtividade. Clique aqui, baixe essa matriz, imprima quantas você quiser, utilize com a sua equipe para que você possa planejar melhor a sua semana, o seu dia. Você pode montar uma matriz de produtividade do seu dia, você pode montar uma matriz de produtividade da sua semana ou até mesmo do seu mês. Você pode montar uma matriz de prioridades para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua carreira. Ok? Então clique aí, baixe essa matriz para você, é um presente meu e eu quero dizer que para mim é um privilégio poder compartilhar um pouco daquilo que eu desenvolvi e aprendi nos últimos 15 anos dentro dos mais diversos tipos de organizações, principalmente ajudando líderes a conduzirem suas equipes para um nível de produtividade estratosférico. Eu sou muito grato pela sua atenção, eu sei que o que você tem de mais precioso, assim como eu, é o seu tempo. Então receba aí o meu presente e eu conto com você para que você possa construir uma comunidade do bem, uma comunidade produtiva. Um grande abraço e espero que você possa tirar todas as suas metas e os seus sonhos do papel.